E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio, né? Estou aqui na presença do Danilo Sanfelice. E aí, Danilo, você tá bem? Como é que você tá? Cansado? Feliz? E o Everton? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu tô bem, muito cansado. As últimas 2 semanas de trabalho e de pós-graduação, etc, foi um inferno, assim. Essa semana provavelmente vai ser novamente um inferno. Mas é a vida, né? Paciência. Eu que escolhi fazer pós-graduação, né? Eu escolhi voltar da aula, então paciência, tem que me virar. E. É mais feliz o ignorante, né? É, foi muito mais, muito mais. Mas fato é que, apesar do cansaço e muito bravo com o Everton, goleiro do Palmeiras, que não joga bem contra todo mundo. Chega contra o Corinthians, joga igual eu, parece que eu tô jogando gol. Daí eu fico bravo. Porque eu prefiro um goleiro mais ou menos que jogue muito contra o Corinthians, que o goleiro bom que jogue nada contra o Corinthians. Pois bem, tirando isso, eu tô bem. E ansioso por mais um episódio de ideia do Thiago, inclusive. Então, se ficar ruim, é culpa do Thiago. É, mas se for instigar, meu nome é Danilo, tá? Exato. Então, pessoal, o tema de hoje é um tema mais amplo. A gente vai tratar de uma forma mais genérica, né? Esse tema, a gente vai falar sobre migração. Vamos falar sobre migração desde ali do final do século XIX, né? A migração europeia aqui para o Brasil e também para os Estados Unidos, né? Porque são dois países que receberam muitos imigrantes. Nós vamos falar também sobre migração nordestina, do Nordeste para o Sudeste aqui no país. Vamos falar também sobre migração do Oriente Médio para a Europa, que já é algo muito mais recente. Então, a gente vai tratar de uma forma mais ampla, tentando buscar um fio condutor para todas essas migrações. Acredito que vocês vão gostar, até porque é um tema que está aí nos holofotes, Bastante né? A gente está evidente. discutindo bastante os Estados Unidos fazendo esse processo de devolver os imigrantes Uhum. para os seus países de origem devido a essa perseguição, né, do governo Trump perante aos imigrantes. Então ficam aí que a gente vai começar a debulhar esse tema. Isso aí, pessoal. Então a gente vai começar, como o Thiago falou, a tratar de uma imigração da Europa, né, dos povos europeus, para as Américas, especialmente para os Estados Unidos, né, naquele momento no fim do século XIX. E é uma imigração, todos os processos migratórios e imigratórios que a gente vai falar aqui são imigrações contra a vontade, né? Então, que a pessoa tem que fazer por circunstâncias da vida, circunstâncias políticas, sociais, etc. E não porque ela tá a fim de morar em outro país. Né? Não é uma questão, não é uma imigração bonitinha, Uhum. portanto. É uma diáspora, né? Uma saída forçada da sua Sim. terra. Começando com o povo europeu, no século XIX, no fim do século XIX, uma coisa importante, muito importante que acontece na Europa, que muda tudo, é o fortalecimento, o desenvolvimento e o fortalecimento e a estabilização do capitalismo, basicamente. E isso cria duas consequências absolutas ali. A primeira é uma enorme e nunca antes vista produção e, portanto, um acúmulo de riqueza. A produção que tinha antes, assim, é devastada. A produção pós-assentamento do capitalismo é muito, muito, muito maior. Isso gera muita riqueza, mas também gera uma miséria muito grande, como nunca antes. A gente falou no episódio A História do Trabalho e a escala 6x1 sobre como que era o trabalho no feudalismo, né? Porque o trabalho ele muda muito do momento feudalista pro surgimento e desenvolvimento do capitalismo. No feudalismo, o trabalhador ele tinha ele trabalhava em troca de algo, né? Ele trabalhava para o senhor feudal em troca de uma terra pequena que ele tinha ali, de uma casa, né? Então, cada trabalhador, cada família de trabalhadores tinha uma casa que era pequena, mas era o suficiente ali, não era nada abusivo comparado às casas já da Revolução Industrial ali, né? Comparado à moradia da Revolução Industrial, né? Então era uma casa pequena, mas todo mundo podia morar ali e morava com uma certa razoabilidade ali. E tinha um pedaço de terra para plantar o excedente pro senhor feudal, mas plantava alguma coisa para ele ali também, para
para sobreviver e tinha a proteção. E tinha também, como a gente falou nesse episódio, a coisa pública, né? Então tinha a terra ali, era do senhor feudal e tal, mas a árvore que tá fora da plantação, tanto do senhor feudal quanto do trabalhador, aquela árvore era de todo mundo, né? Não tinha posse sobre aquele bem. Então aquele pé de maçã, você podia ir lá pegar a maçã sem estar roubando o senhor feudal, né? Como era o capitalismo, por exemplo. Quando a gente falou esse episódio, o Thiago até contou a história de subir No no pé pé de de jaca. jaca do vizinho e tudo mais, de roubar a fruta ali. Por que roubar? Porque tá dentro do quintal do vizinho, é a posse do vizinho. Na Idade Média, né, nesse processo feudalista, isso não acontece. Quando tem o capitalismo, tudo é uma posse, tudo é um produto. Então, o capitalista passa a ser o possuidor de tudo, ele tem a posse de absolutamente tudo, inclusive da casa e tudo mais. O trabalhador, ele já é o despossuído. Então antes ele tinha aquela casa em troca do trabalho, agora ele já não tem mais nada, ele vai ter que trabalhar exaustivamente para conseguir o mínimo. E daí tem a gente pode pegar novamente o livro do Engels, né, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que ele mostra justamente isso, como numa casa muito pequena, um cômodo, a casa vivia 10, 12 pessoas, amontoadas, dormindo uma praticamente em cima da outra, numa casa sem janelas, então começa o desenvolvimento de muita doença e tudo mais. Então essa miséria que surge com o capitalismo é em virtude justamente desse acúmulo de capital na mão de pouquíssimas pessoas e o grosso da classe trabalhadora, que antes tinham a troca do trabalho pela casa, a troca do trabalho por um pedaço de terra e tudo mais, agora não tem mais nada. E daí tem que trabalhar 15, 16 horas, né? Beleza. Então, isso faz com que a classe trabalhadora europeia passe por problemas, obviamente, muito evidentes, e a ideia de imigração se torne necessária. Ao mesmo tempo, literalmente ao mesmo tempo, no Brasil, o Brasil passava por um processo que a gente falou também no outro episódio, processo do fim da escravidão no Brasil, o governo brasileiro começou a colocar em prática as leis eugenistas, né, leis racistas, que tinham o objetivo de embranquecer a população brasileira, né? Que é literalmente negar esse trabalho a essa massa de trabalhadores negros, outrora escravizados. Esses trabalhos, esses postos de trabalho são negados, e a importação de trabalhadores pobres, brancos, europeus, que é toda essa massa de trabalhadores que eu acabei de falar. Então é uma troca, obviamente, racista, né? Para embranquecer a população brasileira. Então, esses dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. E como consequência, há uma grande, enorme leva de trabalhadores brancos, europeus, para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, né? Sim. São povos um pouco diferentes. Nos Estados Unidos vai mais irlandeses, escoceses, ingleses, etc. No Brasil vem mais latinos, né? Vem mais italianos, o pessoal da Península Ibérica, portugueses, espanhóis, etc, né? Também por uma questão de língua, A né? cultura De também é mais cultura. próxima e tudo mais, né? Esse pessoal da Península Ibérica ali tem uma cultura muito mais próxima a gente, né? Do que o Exatamente. pessoal mais ao norte, né? Que são mais frios e tudo mais. E existem muitos relatos de navios que saíram da Europa com destino aos Estados Unidos, só que no final eles param no Porto de Santos, aqui em São Paulo. Aham. Então o cara, ele saía, vamos supor, da Itália, achando que ia para os Estados Unidos, morar no Brooklyn, alguma coisa assim do tipo, trabalhar nos Estados Unidos. Não, quando ele acabava a viagem, ele tava no Porto de Santos, aqui no Brasil. Pois é. E acabou sendo enganado desde o início. Sim. Então esse primeiro fluxo migratório que a gente apresenta aqui é em virtude justamente do desenvolvimento do capitalismo. E é destinado especialmente ao Brasil, mas também aos Estados Unidos. Uhum. Esse é o primeiro fluxo. O segundo fluxo que a gente vai tratar também é a Europa, que é especialmente a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial, né? Que é, assim, pra explicar, é uma coisa atrás da outra, assim. Você entendeu a Primeira Guerra Mundial, você vai entender a Segunda. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, ela acontece... Porque Pode a falar. segunda, ela ocorre decorrente da primeira, né? Exatamente. As coisas muito mal resolvidas da Sim. Primeira Guerra Mundial acabam desembocando na Exatamente. E Segunda o Guerra período Mundial. entre guerras também, assim, né? Toda uma coisa O arrastando a outra. entre guerras são períodos conflitantes É. dentro da Europa.
Exatamente. E a Primeira Guerra Mundial ela acontece grosso modo, né? Não se aprofundando tanto, até porque a gente tem episódios sobre isso. Aham. A Primeira Guerra Mundial ela acontece grosso modo por conta do desenvolvimento do capitalismo no fim do século XIX, quando ele se torna um império, né? Uma luta entre vários impérios capitalistas, né? Então, as grandes potências capitalistas da época passam a disputar os territórios do mundo como uma nova colonização, né? Embora na África ainda fosse uma colonização como a antiga, né, literalmente de ir lá e dominar tudo, outras regiões do mundo passam a ser disputadas do ponto de vista do mercado, de estabelecer relações comerciais, extração de minérios e uma produção direta ali, sem um domínio literal, mas um domínio praticamente literal, né, um domínio econômico muito evidente. Que é, por exemplo, que os Estados Unidos faz no Brasil desde a independência, no Brasil, em especial na América Latina, né? Desde as independências desses lugares, desses países. E, como consequência dessa disputa dessas grandes potências, tanto das potências capitalistas quanto ainda dos impérios do antigo regime que ainda persistiam, tipo o Império Otomano, o Império Czarista da Rússia, o Austro-Húngaro, muito importante esse desemboque da Primeira Guerra Mundial. Essa soma de grandes impérios disputando territórios leva à Primeira Guerra Mundial. Então, em algum momento, essas grandes potências entram em conflitos, começam a se unir uma com a outra e pum, guerra. Não, uma coisa interessante que eu ouvi quando eu estava na faculdade, um professor que lecionou a Primeira Guerra Mundial pra gente, ele falou que a Primeira Guerra Mundial ela é uma grande briga de famílias, né? De família, né? Porque a gente pega o período do absolutismo, né? Os reis, os nobres em si se relacionavam entre eles, né? Uhum. Então tinha essa ideia de manter o sangue azul e tudo mais. E aí quando chega a Primeira Guerra Mundial, praticamente todos os imperadores ali dos impérios, eles eram familiares, né? Eles eram parentes, né? Então um era primo do outro, o outro era não sei o que lá e tal. Então é uma briga de família ali, né? Exatamente. É uma mescla ainda, a Primeira Guerra é uma mescla de mundos ainda, né? Porque tinha uma parte do mundo já capitalista muito bem estabelecida, né? Tipo a Inglaterra. O capitalismo já bem estabelecido naquele momento. Outra parte do mundo ainda é, tipo a Rússia, com o antigo regime imperando ali, né? Com servidão e tudo mais. Então é uma mescla de mundos que entra em choque, mas por um motivo em comum que é dominar de uma forma imperialista outros territórios. Verdade. E essa guerra ela tem uma questão específica que é o seu índice de destruição, né? A destruição da Primeira Guerra Mundial ela é muito chocante. Ela é muito maior do que qualquer outra guerra, tanto pelo número de participantes, né? O número de participantes na Europa e até na Rússia já um pouco mais para a Ásia, a Turquia, né, o Império Otomano já um pouco mais para lá, mas uma guerra com um número de participantes gigantesco e uma capacidade de matar o outro muito grande. É uma capacidade tecnológica, né? Coisas que não eram utilizadas para guerra passam a ser utilizadas para guerra, como avião. Exatamente. Então é uma violência muito grande, muito grande. E como consequência, o número de mortes em pouco tempo muito maior. Então, tipo, se antes demorava para, sei lá, um ano para chegar a 100 mortes, óbvio que são números muito mais, mas agora em um dia chegava a isso. Então, a capacidade de matar as pessoas na guerra é muito maior. Fora que a gente também tem que lembrar que há um desenvolvimento do nacionalismo durante esse período, né? Tanto que se a gente pegar grandes pensadores como Freud no início da Primeira Guerra Mundial, ele era a favor da Primeira Guerra Mundial, devido a esse pensamento nacionalista, de defender a pátria e não sei o que lá. Só que conforme vai passando o tempo, e aí as pessoas vão vendo a destruição, né? Principalmente as mortes de jovens que estavam ocorrendo, porque os soldados de linha de frente eram moleques, né? Que estavam lá, né? Eram moleques. Eles passam a criticar a guerra, né? Então, no momento, todo mundo achava que não vamos lá defender nosso país e blá, 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 blá. Mas quando o couro começa a comer, o pessoal vê que não, isso aí é horrível. Sim. E tem textos da época que mostram justamente o desespero da população nesse momento, né? Que a população que está vivendo a guerra fica muito chocada com o que estava acontecendo. Sim. O tamanho da guerra, o tamanho da mortalidade, o tamanho da fome, por consequência disso. As economias em guerra, elas vivem
em função da guerra, né? Para produzir armamento, para produzir até suprimento, né? Sim, sim, Para os exércitos e tudo mais. Então a economia fica muito frágil, né? A economia do restante do país. sim. Então a consequência dessa Primeira Guerra Mundial para as populações que ali estavam é muito devastadora. Uhum. E daí o fluxo migratório, obviamente, começa muito. É uma diáspora, né? Porque as Sim. pessoas não queriam sair dali. Mas daí, como consequência, sai. E daí o período entre guerras, quando a guerra acaba, a Europa está completamente devastada. Fisicamente, então literalmente a cidade está destruída, as Sim, cidades estão destruídas. E economicamente, as economias são sim. todas em frangalhos. Né? E ainda mais no início de um capitalismo ali. Portanto, era um momento que a Europa passou por uma fome muito, Uhum. muito, muito grande, especialmente a Alemanha, mas não só a Alemanha. E os Estados Unidos, ele vem com o papel de se impor em cima disso, né? A gente aprende na escola, pelo menos eu aprendi na escola quando eu era criança, que os Estados Unidos vêm para ajudar as economias, né? Então os Estados Unidos bancam a reconstrução da Europa, e tudo mais, como uma ajuda. Parece que os Estados Unidos é tipo benevolente, né? O santo que vai lá e ajuda. Mas na verdade não, eles estão de fato botando dinheiro para reconstruir a Europa, mas obviamente isso tem um preço, e é um preço de uma balança econômica Que é um preço que a absolutamente gente tá vendo a favorável. Europa passar hoje, né? É, A Europa, a guerra da Ucrânia tá devastando a Europa, não devastando fisicamente, não, mas economicamente, né? economicamente. Os outros países ali da União Europeia estão sentindo o peso do que é ser dependentes dos Estados Unidos e Aham, da Rússia, né? aham, exatamente. E tá entrando em frangalhos, né? Exatamente. Então pensando em Sim, alternativas, pensando em mas, é. alternativa, e aí tem aquela questão, né? Depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Europa praticamente se desmilitariza, né? Os Aham, exércitos dos países europeus ficam menores, né? Isso é um aham, fato. E hoje eles estão vendo que existe uma necessidade aham, de se armamentar. Só que existe um problema, né? Hoje a extrema direita na Europa tá ali, né? Tá, né, exatamente. subindo ao poder. E Aham, aí a gente já viu essa história. Quando a extrema-direita sobe ao poder com o discurso de militarização, a gente já viu a aham. merda que dá, E né? desemboca muito em imigração também, Também. Sim, como o Thiago falou na introdução. sim. E nesse momento, portanto, de entre guerras, com uma Europa destruída econômica e fisicamente, com os Estados Unidos se impondo ali, ajudando, mas também se impondo economicamente e tudo mais, a Europa ah, é- ela fica um pouco mais estável com a Sim. ajuda, mas ainda assim uma estabilidade por baixo, uma estabilidade com muita crise e tudo mais. Sim. Especialmente a Alemanha. A Alemanha nesse momento está ao caos. E como consequência, ao desenvolvimento, todo mundo já sabe, entre aspas, muita gente já sabe, ao desenvolvimento nesse mar de crises na Europa, ao desenvolvimento do nazifascismo como saída, como solução Do a fascismo esse. e nazifascismo É, e outros governos sim, autoritários, né? o Francisco Franco na Espanha e tudo mais. Sim. Então tem vários. Um desenvolvimento muito grande disso e que vem desembocar, inclusive na América do Sul e tudo mais. Sim. E nesse momento, portanto, nos anos 20 ali, começa o desenvolvimento disso e ele se agrava nos anos 30 por conta da quebra da Bolsa dos Estados Unidos, de Nova York, Sim. em 1929, que daí aquela ajuda que os Estados Unidos estavam dando para a Europa, ajuda, por favor, né? Aquele auxílio, enfim, que Uhum. estava dando para a Europa não tem mais. E daí a principal economia capitalista do mundo entra em uma crise profunda, muito profunda, Uhum. e o resto do mundo capitalista, que são todos os países da Europa e tudo mais, também entra ao mesmo tempo. Já estava e passa a estar ainda mais. Então eu lembro de textos que mostravam que um pão na Alemanha nos anos 30, um pão, aquele pão grande, uma broa assim, né? O pão era o preço de um salário mínimo. Tinha momentos na Alemanha, né, nos anos Uhum. 30, que a população passou a queimar dinheiro porque o dinheiro não valia nada. Então era mais fácil queimar para se aquecer do que Do usar o que. próprio Não, o dinheiro. cara. Eu já vi imagens de uma pessoa usando um carrinho de mão, assim, com dinheiro pra ir comprar um pão. É, exatamente, Porque. exatamente. Então você vê o nível que a Europa tava. E Sim. essa pobreza, isso obviamente, como foi lá atrás, né, no nosso primeiro ciclo que a gente analisou aqui, do século XIX, né? Essa pobreza uma ideia que todo mundo vai ter de sair disso, né? Sim. Tanto de sair disso para fugir da pobreza, quanto fugir da evidente guerra que estava se aproximando ali, dos conflitos entre os países e tudo mais, com a ascensão do nazismo ali, especialmente na ascensão do nazismo na Alemanha. E quando vem a Segunda Guerra Mundial, é uma repetição da primeira. É uma guerra com muita violência, uma violência ainda mais Sim, profunda, sim. porque a tecnologia já tinha passado 20 anos, a tecnologia ainda estava mais desenvolvida. A Alemanha trabalhou muito para o desenvolvimento Sim. da tecnologia, né?
a tecnologia bélica, a tecnologia científica também, né? Então uma violência muito grande. Assim, falar de violência sobre a Segunda Guerra Mundial é um pouco chover no molhado, porque temos filmes e filmes e filmes e filmes tratando dessas questões. E acho que é uma coisa que meio que todo mundo já conhece. Então é um processo de guerra muito violento e para uma geração que tinha vivido a Primeira Guerra. Sim, né? Então uma geração que já tinha passado por isso antes. O pessoal ainda estava extremamente traumatizado da Primeira Guerra Mundial. E muitos que lutaram na Primeira Guerra Mundial, que não saíram fisicamente destruídos, voltaram para a Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Então você já ficou traumatizado, como o Thiago falou, de um processo extremamente violento, e depois de 2 décadas tem outro processo, ainda mais violento. Então o fluxo migratório é desse momento para a América, e daí é para toda a América, né? Da Argentina aos Estados Unidos. Eu tava conversando um dia desse com a minha esposa, né? E aí a gente falando assim, imagina você volta no passado, você volta ali no período entre guerras ali, aí você chega pra uma pessoa que é ali, ali da Europa, que passou pela Primeira Guerra Mundial, e fala bem assim, que ano que a gente tá? Você volta no tempo e pergunta a ela. Não, que período a gente tá? A gente tá mais próximo da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial? Aí o cara vira pra você falando, vai ter a Segunda! Daí é um problema, né? Mas é mais ou menos isso. A pessoa acho que entraria em parafuso, sinceramente. Né? Porque, assim, a gente consegue imaginar o quão traumático, imagina viver, né? Isso é verdade. Então, esse processo da Segunda Guerra Mundial, ela causa esse novo fluxo migratório e migratório. Novamente, não é uma migração que a pessoa quer, ela tem que fazer, ponto final. E, por exemplo, a população alemã no Brasil, né, que vai mais para o sul, os antepassados da minha companheira, que tem ascendência alemã, vieram mais ou menos nessa época, né, uns 30, 40, mas fugindo disso, né? Seu avô também, não é? Meu avô é português, né? Mas ele nasceu no Brasil em 18, então meu bisavô chegou no início do século. Né? E a parte italiana? Eu infelizmente não sei. Aí eu já não tenho tanto registro. Né? Beleza. Mas a questão alemã, justamente, você vê, eu conheço pessoas que os antepassados vieram justamente nesse período. Né? Então é uma migração bem grande, foi para o sul do Brasil, mas uma migração bem grande nesse momento. Tem inclusive uma parte que veio para São Paulo, para o interior de São Paulo também, mas é minoritária. Pois bem, os 2 fluxos migratórios que a gente separou da Europa foram esses. Agora eu vou passar a palavra pro Thiago para falar sobre migração nordestina. Então, pessoal, a migração nordestina no Brasil, ela é bem longa, né? A gente pode encontrar desde o início do século XX, né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir no Museu da Imigração, vocês vão encontrar vários relatos lá de pessoas que vieram para cá e ficaram em pousadas no centro de São Paulo, né? E a gente tem bastante relatos de pessoas que vieram do Nordeste pro Brasil, desde ali do início do século XX, né? Para trabalhar, né? Principalmente isso porque o desenvolvimento industrial no Brasil, ele é extremamente desigual, né? Só que a gente vai falar exatamente ali do período da ditadura, especificamente na década de 70, né? O Brasil, durante a década de 70, né, passa por um crescimento econômico enorme devido à ajuda dos Estados Unidos, né? E aí a gente tem o apelido do milagre econômico, né? O Brasil chega a crescer 9% ao ano, chegando ali próximo dos Estados Unidos e China, né? Nessa questão de crescimento econômico. É o país do futuro. É o país do futuro, né? O Brasil é sempre o país do futuro. Um dia nós chegamos nesse futuro aí. Só que, ao mesmo tempo que nós temos esse crescimento econômico, né, a gente tem um arroxo salarial, né? A classe trabalhadora, ela passa por esse arroxo salarial, onde ela tem que trabalhar mais para ganhar o mesmo que ganhava antes, né? Então, o cara chega a trabalhar 12, 14, 15 horas ao dia para poder ter um salário digno de trabalho. E é curioso, sim, porque eu falei lá no início da minha fala sobre o início do trabalho no capitalismo na Inglaterra e tudo mais, e eu citei, né, 14, 15 horas por dia. Na ditadura militar, o trabalhador brasileiro trabalhava 14, 15 horas por dia. Que é a mesma coisa do desenvolvimento do capitalismo lá atrás, né? Século e meio antes, sabe? Uma loucura. Sim. Só que esse tipo de trabalho, um trabalho mais voltado a serviços e indústria, a gente vai ter em maioria aqui no Sudeste, né? Então,
o cara que morava no Nordeste naquele período, e a gente tem que lembrar que começa o desenvolvimento tecnológico na lavoura, né? Então, muitos daqueles que faziam um trabalho braçal na lavoura, colhendo Qualquer coisa. soja, qualquer coisa, café, qualquer coisa, cana de açúcar, esse tipo de coisa, passa a perder o emprego, né? Então, esse cara se vê preso à necessidade de vir ao Sudeste, né? O famoso êxodo rural. É o né? êxodo rural, que a gente estuda Na escola, na escola na demais, a gente geografia, estuda demais, a gente estuda demais. E aí a gente começa a ter esse fluxo migratório muito grande pro Sudeste. E na década de 70, o Nordeste ele é conhecido por ter um clima árido, né? Então, seca no Nordeste é normal, porque é coisa do meio ambiente. Só que as mortes que vêm dessa seca não é normal. Aí é social. Porque é social. Porque na década de 70 a gente já tinha tecnologia suficiente para que as pessoas não morressem de fome e de sede. Então, essa pessoa ela se vê na necessidade de sair do local onde ela morava para vir para o Sudeste, porque o Brasil é um país que tem um desenvolvimento industrial muito desigual. Isso é fato, né? Esse apoio dos Estados Unidos economicamente para desenvolver o Brasil e deixar o regime militar belo para a população, né? Ele faz esse desenvolvimento industrial ser desigual, porque esse desenvolvimento vai ser completamente alocado na região Sudeste. Então, esses empregos que a gente vê de serviços, né? Ser um porteiro, ser um padeiro, ser um atendente, ou ir trabalhar na grande indústria, metalúrgica, aqui no ABC, né? Na construção, em Osasco. A gente vai ver só aqui. O Nordeste, ele fica à parte da... Então, bem o Sudeste, especialmente São Paulo e Minas, tem a Contagem ali, tá? Muita indústria, São Paulo, Osasco, ABC e tal. E é isso. É isso. E aí, a pessoa, ela se vê na necessidade de vir pra cá. E principalmente também trabalhar na construção civil, né? Porque a construção civil, ela passa a ter um foco enorme aqui no Sudeste, construir prédio para as pessoas morarem, né? Inclusive, nós temos aquela música... Esqueci o nome do músico, mas ele tem um trecho que ele fala assim: moço, tá vendo aquele prédio? Eu ajudei a construir. Só que eu não posso morar nele. É mais ou menos isso aqui. Mas a música fala sobre isso, entendeu? Então, a gente tem esse fluxo aqui pro Sudeste, né? Porque o indivíduo, ele se vê que ele não consegue plantar na terra que ele tem, porque ele não tem a ajuda do Estado pra canalizar a água. Tanto que na casa da minha avó, eu sou de família nordestina, né? Minha família vem toda do Ceará, né? Na casa da minha avó só foi ter cisterna no início do governo Lula. Então você pensa bem, minha avó é de 1945. Ela só foi ver uma cisterna na casa dela no governo Lula. 2004, 2005. Entendeu? Então o cara, ele tem um pedaço de terra ali dele, tipo, minha família tem um pedaço de terra. Sua avó já era idosa. Minha avó já era idosa. Tipo, minha família é pobre, né? Minha família é lá do Nordeste. Só que eles têm um pedaço de terra. Hoje eles conseguem plantar, criar um gado, fazer esse tipo de coisa. Naquele período, pouco provável. Claro. Né? Então existe essa necessidade do indivíduo vir para cá para trabalhar, porque todo o desenvolvimento de serviços e de trabalho está alocado aqui. Que é que nem a gente estava falando da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial. Por que o indivíduo ele sai de lá, da Europa, para vir para cá? Porque você está tendo uma guerra. Os empregos estão escassos. Né? As cidades estão destruídas. Você tem medo de morrer, tomar uma bomba na cabeça, tomar um tiro. Você tem que se mudar para um país que você não conhece, que é completamente desconhecido, para... E o interessante disso é que, da questão do Brasil em si, é que o milagre econômico, como o Thiago falou, ele é patrocinado pelos Estados Unidos, literalmente patrocinado. Os Estados Unidos botam dinheiro na economia brasileira para o negócio funcionar. Justamente para criar uma boa imagem, né? Então, se toda a imprensa na mão da ditadura, vai fazer isso e a imprensa não vai falar que o trabalhador está trabalhando 15 horas por dia. Ele vai colocar ali o desenvolvimento da classe média, a elite que vai viver esse milagre econômico de fato. Mas quem está trabalhando para isso acontecer é a classe trabalhadora. Sim. E especialmente a classe trabalhadora do nordestino em São Paulo, né? Que daí é um fluxo muito grande. E aí eu trago um dado aqui que em 2010 nós tivemos uma pesquisa que mostrou que 4,6 milhões de pessoas em São Paulo é nascida no Nordeste. E isso implica
Que aí a gente também tem a questão de que os filhos dessas pessoas também, né? Aham. Então, assim, Sim. basicamente 10% da população brasileira, não, 10% da população de São Paulo tem ou é nascida no Nordeste ou tem um antepassado. Uhum. Então, Uhum. basicamente, 10% é muita É muita coisa, coisa, é muita muita coisa. coisa Aham. pra uma cidade como São Paulo, né? É muita coisa. Muita coisa. E 10% seria do. É 4 milhões, né? Então 10% seria do estado, né? Sim. Mas a maior parte desses 4 milhões estão na capital. Sim, E a capital tem 11 milhões, então olha o número, olha a é porcentagem muita da gente, capital. é muita Sim, gente. E tudo isso devido a uma má administração do desenvolvimento Má administração, né? má administração Um entre as. classicismo. Uma má administração dos meios que se Sim, tinha, né? sim. Porque existia a tecnologia suficiente e o dinheiro Uhum. suficiente para você conseguir fazer um desenvolvimento mais igualitário no Aham. país inteiro, entendeu? Exatamente. Ô, Mas meu pai, meu pai mesmo. O meu pai, ele vem pro Rio de Janeiro com 18 anos. Ele vem com 18 anos para trabalhar como porteiro. Porteiro? É, porteiro. Depois ele volta pro Ceará, se casa com a minha mãe. A minha mãe fica no Ceará, ele volta pra São Paulo, mais especificamente São Vicente. Ele consegue um trabalho na indústria, trabalha durante bastante tempo lá, traz a minha mãe de volta, a fábrica fecha, aí ele deixa a minha mãe em São Vicente, vem pra São Paulo, aqui, capital. Aham. Aí em São Paulo ele trabalha de tudo. Ajudante geral, pizzaiolo, tudo Aham. que é possível. Que é possível. E depois ele arruma o trabalho como cobrador de ônibus, né? Aham. E aí ele tá Isso nesse estável, emprego até aham. hoje, né? Mas aí você vê o fluxo, porque não é que não existiam esses serviços no estado onde ele morava, não existia na cidade onde ele morava. Uhum, Então, claro. tipo, na capital, se ele fosse pra Fortaleza, Aham. ele ia ficar muito perdido ali pra conseguir arrumar um emprego. Aham. Então, querendo ou não, ele tem que vir pra cá. São Paulo é muito maior, né? Sim, Então vai ter São uma Paulo, Rio de oferta muito Janeiro, maior. porque Rio de Janeiro, antes de Brasília, É era a capital do né? país. Então, Aham. né? Sim, exatamente. Então o fluxo migratório, né, nordestino no Brasil também tem o pano de fundo do capitalismo muito Sim, claro sim, ali, né? sim. Muito, muito claro. Porque você Igual os tem- que a gente falou até agora. Porque você tem o desenvolvimento tecnológico para lavoura, Hum, que aumenta a produção, isso é um fato, só que você esquece aqueles que estavam trabalhando ali, né? aham, E exatamente. simplesmente você joga eles pra margem. Exatamente. E tem todas as outras questões do capitalismo, né? Sim. Que o não acesso da classe trabalhadora Sim, à faculdade, à própria escola. sim, no sim. Meu pai nessa época é estudou enorme. até a quarta série, depois meu pai só foi estudar depois de muito Então é velho uma aqui em São Paulo. exclusão da classe trabalhadora, e essa exclusão, obviamente, é proposital, Sim. né? Um projeto da elite brasileira para Sim, isso. sim. Pois bem, saindo agora do Brasil de novo, mas ainda na América do Sul, a gente vai tratar da imigração dos povos latino-americanos para os Estados Unidos, especificamente. Os Estados Unidos, ele é o grande país imperialista da região, né, das Américas. Inclusive, a gente explicou já em outro episódio, do episódio do Kennedy, sobre como o estadunidense enxerga a América, né, como ele enxerga que eles são basicamente a América como um todo, e todos os outros devem seguir a mesma cultura, e é papel dos Estados Unidos levar essa cultura para toda a América, por isso que eles têm tanto interesse aqui na América Latina, né? E desde as independências dos povos latino-americanos, essas independências elas são feitas de uma maneira, são países que eram colonizados, portanto eram países com uma economia complicada, né? E esse processo de independência era na luta, né? Uhum. Para expulsar espanhol, para expulsar português um pouco menos, né? O processo do Brasil foi um pouco diferente, mas para expulsar os espanhóis aqui foi muito no sangue e tudo mais. E quando esses países se tornam independentes, há uma instabilidade econômica e política muito grande. Uma instabilidade econômica por motivos óbvios, eram países colonizados, uma instabilidade política, porque eram muitos grupos que pleiteavam essa liderança, né? Tomar esse país adiante, né? Então há uma instabilidade política muito grande. Isso torna esses países muito instáveis, muito sujeitos a golpes, muito sujeitos a muito problema. O Ali. golpe na América Latina é brincadeira. Exatamente. E daí os Estados Unidos ele percebe isso desde o início e passa a
se usufruir disso, né? Passar a levar esse American Way of Life para a América Latina de uma forma muito forte e usando a política através disso. Política e economia sempre, né? Então, por exemplo, vou citar exemplos. Só existe uma empresa, uma multinacional já nessa época, chamada American Fruits of United, que era na teoria, uma empresa de frutas, distribuição de frutos e tudo mais, mas essa empresa servia para distribuir serviços, né? Então, essa empresa cuidava de luz, fornecimento de luz, de água, de tudo que a coisa básica que o país precisa, é essa empresa que distribui. Em El Salvador, na Nicarágua, em Honduras, em Cuba, toda a América Central ali, né? Sim. Então, e a balança, o acordo econômico ali, o acordo econômico que os Estados Unidos vai fazer isso e não vai pagar imposto para esse país. O imposto vai pagar para os Estados Unidos. Então eles não tinham gastos dentro desses países. Esse dinheiro não voltava aqui, ia todo para lá. Pode falar. Você quer um fato mais interessante, que é o seguinte. Nós temos na nossa mente que assim quando você vai se casar e você vai dar um anel de noivado para sua futura esposa, é um anel de diamantes. Você tem que dar um anel de diamantes, lógico, né? Todo mundo, quem consegue, né? Só que essa ideia do anel de diamante, ela só surge com Hollywood. Porque é Hollywood que vai criar essa ideia do anel diamante, porque antes não se tinha essa ideia de você dar um anel de diamantes. O diamante, ele é colocado como uma pedra muito valiosa a partir, não só Hollywood, né, mas você tem uma propaganda muito grande em torno disso, mas Hollywood tem um poder enorme nos filmes. Então essa questão. Os Estados Unidos ele faz essa pressão militarmente, economicamente, mas também culturalmente, com o soft power, né? Você traz o seu cinema, entendeu? Você traz o seu cinema para os outros países e você conta uma historinha bonitinha, só que com um viés ideológico enorme. Isso é uma coisa que eu acho muito curiosa e triste e tal, mas no Brasil, quando eu era criança, aqui em Osasco, em Osasco, onde eu moro, né? Sempre morei desde criança, é que eu chegava em junho e julho, tinha muita decoração nas ruas de festa junina. Sim. Uma coisa muito brasileira, né? Hoje em dia não tem. Não tem mais. Ponto. E você vê criança, tipo, é só Capitão América, Homem-Aranha e tudo mais. Então, assim, é impressionante como há uma substituição da cultura brasileira, inclusive para as crianças ali, né? Principalmente para as crianças, e uma entrada da cultura estadunidense muito forte. Você não vê mais festividades em Osasco, pelo menos. Você deve ver em bairros específicos, bairros com uma presença nordestina talvez mais forte. Mesmo esse... Mas o grosso do lugar não tem. Sim. E mesmo esse herói, né, que vem nos filmes de Hollywood, é sempre o herói bonzinho, altruísta. Ele tem sempre os mesmos traços. E são os traços que o estadunidense acredita que é bom, sabe? Ele não tem outros traços, né? American Way of Life. Assim, sem sombra de dúvida. Exatamente. E em Cuba também é outro exemplo nesse momento, que os primeiros presidentes de Cuba, quando acontece a independência de Cuba em 1898, os primeiros presidentes de Cuba, eles reportavam a Washington. Literalmente. Então, tipo, tinha que fazer uma mudança em Cuba antes de passar nas casas republicanas em Cuba, ia direto para Washington, Washington autorizava, daí ia para Cuba. É uma loucura, uma loucura. E as balanças comerciais absolutamente favoráveis. Cuba era uma ilha repleta de cassinos e de prostíbulos, o filme né? Onde o pessoal de Miami, especialmente. Poderoso Chefão 2 mostra muito bem isso. Exatamente. Que a máfia italiana também fazia vários negócios ali. Então Cuba era realmente um quintal, uma extensão territorial para o pessoal dos Estados Unidos ir. Tudo que os Estados Unidos não queria no seu país, vai para Cuba. Não queria, entre aspas. Não queria, tipo assim, no seu quintal, entendeu? Exatamente. Então a gente joga... É que nem quando eu estudei história dos Estados Unidos na faculdade, a professora ela usou muito esse termo, né? Que o homem branco médio ali dos Estados Unidos, ele frequentava esses locais
proibidos, né? Mas sempre nos bairros negros, no bairros latinos, nunca nos bairros brancos. Então esse cara, ele tem essa tendência de querer esses locais proibidos, mas nunca próximo dele. Sempre escondido. Sempre escondido. E é sempre o outro que é errado, é sempre o outro que é lascivo, é sempre o outro que é entregue aos prazeres, nunca é ele. Exatamente. Porque aquilo não tá na porta dele, tá na porta do outro. Exatamente esse processo em Cuba. Então são exemplos que a gente traz para mostrar como os Estados Unidos agia. E tem milhões de outros exemplos, assim, novamente a gente não vai adentrar tanto nas questões. E temos vários outros episódios sobre as questões nos países latino-americanos, né? Então, são exemplos para mostrar como os Estados Unidos domina economicamente, culturalmente e politicamente a América Latina. Isso gera pobreza. Inevitavelmente, isso gera desigualdades, aprofunda o processo de desigualdade, aprofunda o processo de concentração de renda e tudo mais. E como consequência, como a gente está vendo nesse episódio, um grande ímpeto de imigração é a pobreza, é passar fome, é estar em uma área muito violenta e tudo mais. Então esse fluxo migratório que a gente vê na América do Sul para os Estados Unidos, ele é em virtude disso, em virtude é um rebote, né? Os Estados Unidos agindo de um ponto de vista imperialista na América Latina e a consequência disso voltando para os Estados Unidos com uma grande parcela da população fazendo fluxo migratório para fugir de problemas que aqui tem. Na teoria lá não tem, mas tem também, né? Não, lá tem bastante. Se a gente parar pra pensar hoje, os Estados Unidos está sofrendo um problema enorme com moradores de rua. Mano, você anda no metrô, tem propaganda que, tipo, vamos supor, eu e você somos um trabalhador. Aí a gente passa no metrô assim, tá falando assim, ande com um remédio tal na bolsa, caso você veja uma overdose de fentanil. Sim, Então, assim, estão tendo grandes problemas com moradores de rua, com o uso de fentanil e tudo mais. Isso devido a N fatores, e um dos fatores é a grande carga horária de trabalho que as pessoas estão enfrentando. Isso não aparece em Hollywood. Isso não aparece em Hollywood. Aparece, sim, nesses filmes de circuito, de festival e tudo mais. Filme do Itaú Cultural. Sim. E os Estados Unidos, ele incentiva essa imigração, principalmente imigração ilegal, tá? Incentiva muito. Porque é o seguinte, vamos supor, quando você vai fazer essa imigração pelo que os caras falam que é pelo Caicai, né? Que você tem que atravessar o muro ali, né? A fronteira. Quando você chega na fronteira, você se entrega à imigração. E o policial da imigração, ele não aponta uma arma pra você e fala assim, volta. Não, ele te acolhe, te deixa no país, você vai passar por um processo de julgamento. Enquanto isso, você vai trabalhando lá, fazendo um subemprego, fazer entrega, hoje em dia, né? Fazendo entrega, trabalhando, sei lá, de Uber, fazendo esses trabalhos, né? Limpeza, construção civil. Então, os Estados Unidos meio que incentiva. Tipo assim, a gente é contra, mas ao mesmo tempo a gente é a favor, porque eles não, simplesmente, você passou o muro, o policial te viu, ou você se entregou ao policial, ele não manda se voltar. Ele te deixa ficar. Enquanto isso, você vai fazendo esses trabalhos de subempregos que o estadunidense médio branco não quer fazer. Exatamente. E daí, né, tem regiões nos Estados Unidos que elas são majoritariamente latinas hoje em dia. Eu tenho uma amiga que ela é da Nicarágua e ela foi para os Estados Unidos. Só que ela não foi dessa forma. Ela foi, sei lá, graduada, né? Chegou lá com um emprego que paga bem, etc. Foi trabalhar na área dela, né? E ela mora em Miami. E ela fala assim, velho, eu tô na Nicarágua ainda, assim, sabe? Tipo, eu não falo inglês. Fala eu falo inglês no trabalho. Mas saiu do trabalho, ela faz home office, desligou o notebook ali, espanhol o tempo inteiro. Na cidade inteira, inteira. E daí a única coisa que mudou pra ela, que antes era o sotaque nicaragüense apenas, agora mexicano, colombiano, né? Então, milhões de sotaques brasileiros, milhões de sotaques latino-americanos falando espanhol, ou no máximo em português. Mas inglês não. Ela falou que ela só encontra pessoas falando inglês em Miami, nas áreas mais ricas da cidade. Tipo, o estado que a gente sempre fala do sul, né? O sul dos Estados Unidos, tipo Miami, Orlando ali, concentra bastante brasileiros, bastante latinos, né? Mas a região ao norte, se a gente pegar o estado de Massachusetts, eu não sei se o meu inglês é muito bom. Tem bastante brasileiros. Muitos brasileiros ali em Boston, sabe? Então, eu lembro
quando eu era moleque, se minha memória não tiver me autossabotando, eu lembro de uma matéria do Fantástico que falava de uma rua que só tinha brasileiro. Sim, pois é. Isso já. Quando Não, você o era Fantástico, criança, né? quando eu era criança, Exatamente, entendeu? imagine agora, né? Então esse processo América Latina, Estados Unidos, ele se dá também, novamente, pela violência, pela pobreza. Sim, E todos esses fatores não são naturais da vida, né? Não é que sim, a América Latina é naturalmente, isso é consequência da ação capitalista, sim, do desenvolvimento do capitalismo sim. na América Latina, né? Especificamente da forma como se desenvolveu aqui. Uma E com o coisa papel dos também Estados Unidos. que eu trago agora uma crítica não aos Estados Unidos, mas uma Ah. crítica a algumas pessoas que estão nos Estados Unidos. Que elas falam muito assim, eu eu trabalho na área de limpeza, da construção, faço entrega no iFood e tal, e eu ganho X, né? Eu ganho em dólar, eu ganho bem e tal. Uma coisa é você estar nos Estados Unidos, longe dos olhos julgadores das pessoas ao seu lado, e fazer esse tipo de trabalho. Agora eu gostaria de questionar o seguinte: e se pagasse a mesma coisa para fazer esses serviços aqui no Brasil? Essas pessoas fariam? Acho pouco provável. Pouco provável, porque tem a questão do status. Exatamente. Do status, Aham. entendeu? Exatamente. Tipo, que nem eu trabalho na área de tecnologia, eu ganho bem. Eu conheço pessoas que trabalham na área da construção civil que ganham bem próximo de mim, Aham. só que eles fazem um trabalho que perante a Tem sociedade, status maior. perante a sociedade não é bem Aham. visto. Sim, da construção Isso civil é. entendi. Porque o cara tá carregando Aham, massa de entendi, cimento, tá, o cara tá entendi. batendo massa, o cara tá Aham. ali. Então, não é bem visto. Então, Aham. esse é o questionamento. Essa pessoa que tá lá nos Estados Unidos, morando num carro, fazendo entrega, ela estaria disposta a ganhar, se pagasse a mesma coisa aqui no Brasil, e tivesse o mesmo poder de compra aqui no Brasil, essa pessoa estaria disposta a fazer esse mesmo trabalho aqui? Acho pouco provável, porque o círculo social julga, né? Sim, exatamente. Pois bem, pessoal, agora esse foi o nosso quarto ciclo migratório que a gente Sim. analisou, e tem mais um último, antes das conclusões finais, que é a questão já mais segunda metade do século XX, né? E daí saindo do mundo ocidental, né? Mas ainda no mundo ocidental, Mas né? ainda Porque no é mundo Europa, ocidental, né? porque ainda tá ligado mais a origem do fluxo migratório do Oriente Médio para a Europa especificamente, né? Não só para a Europa, mas especificamente para a Europa, que é Porque a gente tem bastante pessoas do Oriente Médio aqui no Brasil. o Hospital Sírio-Libanês. Sírio-libanês. Aí a 25 de março não deixa negar isso, né? Exatamente. Então, Apesar assim, de hoje ter uma concentração enorme de chineses, ali você tem muitos comércios de pessoas que são do Oriente Médio, né? Líbano, sim, né? muito mesmo. Muito. E, pois bem, essa questão do Oriente Médio tem duas fases. A primeira fase é na Guerra Fria, que existia uma disputa entre vários territórios, entre ideias, né, basicamente, uma disputa de dominação ideológica também, que é entre Estados Unidos, né, representando o mundo capitalista, e a União Soviética, o mundo socialista. E, por exemplo, o Afeganistão é palco desse domínio, né? A União Soviética colocando armas e pessoas defendendo o seu ponto, e os Estados Unidos é a mesma coisa. Então há uma guerra no E Afeganistão, aí que nasce é aí que nascem os grupos extremistas. Estados Islâmicos, aí que Exatamente. nasce Al-Qaeda. Exatamente. Porque para evitar que a União Soviética dominasse esses lugares, os Estados Unidos patrocinou Pra quem não grupos sabe, extremistas. Pra né? quem não sabe, o Bin Laden é made in USA. USA. Então os Estados Unidos bota dinheiro nesses grupos porque eles eram anticomunistas, sabe? Anti-soviéticos. Eles não eram exatamente anticomunistas, a questão é que eles eram anti tudo que é de fora. Sim. E como os Estados Unidos estão E botando porque dinheiro. como comunista é ateu e vai destruir a sua sociedade, vai destruir Exatamente. sua religião. E naquele momento era uma ameaça maior. E os Estados Unidos estavam ajudando eles a combater isso. Sim. Mas a partir do momento que acaba a União Soviética, eles se voltam contra os Estados Unidos. Sim, Também, né? e aí nós temos Porque dois eles são- aviões no World Trade Center. Porque eles eram contra toda essa ação estrangeira no país deles, né, a cultura deles. Então, vários desses territórios vivem esse processo lá atrás, na segunda metade do século XX. Depois que acaba a União Soviética, tem uma mudança de perspectiva. Tem o primeiro ponto, que é, muitos teóricos liberais chamam o fim da história, né, que é o momento onde o capitalismo ganha.
E o socialismo morre, na teoria esqueceram da China, né? Mas na teoria era isso. Ah, Só que aí os caras vêm 2 aviões batendo e no World daí Trade a Center. história voltou. Sim. Então, nesse primeiro momento, há um domínio dos Estados Unidos nessas regiões muito forte. E o segundo momento a resposta, né? A resposta desses grupos que o Thiago acabou de citar contra os Estados Unidos. Então há um novo processo bélico acontecendo aí. Uhum. Assim como há um novo processo de ação imperialista da Europa e dos Estados Unidos em cima dessas regiões, depois que essas regiões começam a mostrar muito petróleo. Então há uma ação de um interesse econômico muito grande ali. Uhum. Então esse novo choque, agora muito mais econômico, né? Não só ideológico. Antes não era só ideológico, mas também tinha esse caráter muito forte. Agora muito claro economicamente. Esse novo choque, ele passa a representar problemas, guerras e invasões estrangeiras. O caso do Iêmen, por exemplo, completamente dizimado pelos países, pelos Estados Unidos e aliados. A questão da rixa, entre aspas, das disputas entre Irã e o mundo ocidental e tudo mais. Então, assim, esse grande desenvolvimento de conflitos, né, a Guerra do Golfo antes e tudo mais, esse grande desenvolvimento, e a Guerra do Golfo foi Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, tudo unido Sim. ali, né? Então, assim, esse grande desenvolvimento de conflitos causa, novamente, pobreza, violência e Sim. tudo mais. E há um fluxo migratório muito grande, e também, como o Thiago falou, o desenvolvimento do Estado Islâmico, há um fluxo migratório muito grande, especialmente para a Europa. Sim. Então, esse último caso que a gente queria analisar é justamente isso, né? Que também está acontecendo em várias partes do mundo. Sim. Mas que, especialmente depois do fim da União Soviética, o interesse ali é um interesse muito capitalista. Uhum. Né? Interesse porque, do nada, entre aspas, muitos países começaram a se desenvolver muito economicamente com muito petróleo. Sim. E os Estados Unidos foi cada vez mais lá a buscar essa democracia nesses lugares. Um Né? ponto interessante dos Estados Unidos é isso, né? Onde os Estados Unidos promove guerra, ele também promove a imigração pro país dele. Tipo, vamos pegar exemplo aqui, o Vietnã. O Vietnã, durante o período ali da Guerra do Vietnã, a gente tem uma imigração muito grande de vietnamitas pros Estados Unidos. Pra quê? Pra essas pessoas chegarem nos Estados Unidos e falarem mal dos Vietcongs. E esses são muito bem tratados. Sim, esses são muito bem são tratados. imigrantes Sim, muito bem tratados sim. porque ele É que quer nem contrapor. é que nem os cubanos que vai pra Miami. estão em Miami falando mal, criticando o governo Sim, cubano, entendeu? E esses recebem regalias que outros migrantes não Sim, conseguem. sim. Aí se você puxar o passado dessas famílias aí, você vai ver bastante coisa legal. Bastante coisa. Isso tudo é passado dessas famílias cubanas. Entendeu? Pois bem, então esse é o último fluxo que a gente quer deixar claro aqui, que também tem o fio condutor que o Thiago falou, que é o capitalismo. Isso é uma coisa que a gente queria deixar claro desde o início, assim, né? A gente tentou não falar no início ali para deixar claro nas falas, né? Na conversa. Nas conversas. Que desde lá de trás, essas grandes diásporas, isso que a gente nem tocou em diáspora africana, por exemplo, né? Porque aí eu acho que já não é um processo já vai um próximo mais atrás. Porque assim, vamos parar pra pensar. O italiano, que ele sai da Itália ali no período entre guerras, ele consegue ainda carregar coisas com ele, tipo a cultura dele, a família dele. A questão da escravidão. O indivíduo que foi escravizado, ele não consegue. Ele é apagado, É apagado. Então não é uma imigração. Sim, é uma é um diáspora. tráfico. É um tráfico. Sim, exatamente. E é também um processo um pouco mais distante, Sim. Pra não pegar um recorte histórico muito Sim, grande. sim. A gente O século XX pegou o século assim. fim do século XIX pra frente. É. Que daí é um capitalismo também mais estabelecido. Justamente. Pois bem, desde o nosso primeiro processo, né, do século XIX, passando por período entre guerras, passando por Nordeste, passando por América Latina e chegando no Oriente Médio, tudo que une essas questões é o desenvolvimento do capitalismo, especialmente esse capitalismo imperialista. Né? Então a nossa perspectiva nesse episódio é justamente trazer isso, que essas imigrações não intencionais, elas acontecem muito por conta da ação capitalista das principais potências, especialmente Estados Unidos, sobre os outros países, né? Porque assim, muitas pessoas vão falar assim, não, mas as pessoas escolheram fazer isso. Ou você escolhe migrar, ou você escolhe morrer
com tiro, com bomba, com fome, com seca. Sim, exatamente. Então não é uma escolha, né? Não é uma escolha. E vamos pegar a diáspora judaica. Os caras poderiam ter ficado na Europa. Só que, né? Exatamente. Então, assim, é uma escolha peronomútil, né? Não é uma escolha. Não é uma escolha, tá ligado? Não é uma escolha. Ponto. Não é. Pois bem, esse é o episódio que a gente quis trazer aqui. Podemos ir para as dicas culturais? Podemos. Você quer começar ou começa? Eu posso começar. Então, pessoal, vou trazer uma dica cultural aqui, uma série que eu comecei a assistir, que se chama... Agora me fugiu o nome da série de novo. Deixa eu ver aqui, pessoal, desculpa. Você quer ir? Tá, eu começo. A gente troca. Dentro dessa perspectiva de imigração, eu queria trazer um filme. Eu não sou muito de cinema, né? Mas um filme que eu gosto bastante, eu não entendo nada de cinema, mas um filme que eu gosto bastante é o Samba, com o Omar Sy, né? E ele fala bastante, esse filme trata do fluxo migratório. Pra quem não sabe quem é o Omar Sy, é o cara que protagoniza a série Lupin da Netflix. Exatamente, Lupin. Não, é Lupin. Tá, Lupin. beleza. Essa série, justamente. Acho o ator ótimo, assim. E ele tá nesse filme, né? Samba. E é um filme que retrata justamente os fluxos migratórios. Minha Siri ligando. Os fluxos migratórios de vários países africanos para a França, mas também de países latinos. Tem um brasileiro lá, tem um cara que ele é do Oriente Médio, ele se passa por brasileiro. Mas também tem povos latino-americanos ali, e mostra justamente a vida desses imigrantes ilegais na França e as dificuldades, eles fugindo da polícia que fiscaliza essa questão. É muito, muito bom o filme, muito bom. E acho que encaixa com um episódio, então eu raramente dou uma temática de filme aqui, então bora. Então, a minha indicação é uma série que saiu agora na Apple TV, que se chama Ladrões de Drogas, que é uma série protagonizada pelo Wagner Moura, né? E basicamente ele faz uma dupla com outro personagem lá, que... O outro personagem Mano, eu tenho que ler o nome do cara, né, velho? Pera aí, desculpa aí, pessoal. Achei. É o Brian Terry Harry, que é o cara que faz o Paperboy em Atlanta. Então, eles dois são os protagonistas dessa série e eles, como diz o nome da série em português, ladrão de drogas, eles roubam traficantes. E eles acabam roubando gente que não devia e começa uma confusão enorme. Mas não é uma série de comédia, é um drama policial com ação e tal. E o primeiro episódio é dirigido pelo Ridley Scott, né? E eu recomendo muito. Já tem o 4º episódio já e eu tô assistindo e é muito boa mesmo. Pois bem, então são 2 dicas culturais dessa vez. Então espero que tenham gostado do episódio. Duas questões importantes. Nós temos agora o nosso financiamento coletivo, né, com o Apoia-se. Lançamos acho que na última semana, no finzinho da última semana. Isso mesmo. E nos sigam em Instagram, nos sigam em TikTok, nos sigam no Reddit, o que mais? Acho que é isso, né? Se inscrevam no YouTube. A gente tem o Twitter também, mas a gente pouco movimenta, até porque a gente não... Tá foda. Twitter tá complicado. Twitter tá complicado. A gente não... Mas, especialmente TikTok e Instagram, estamos bastante ativos. Sim. Reddit um pouco menos, mas também. Que o Reddit, ele tem um controle maior, né? Que a minha companheira me explicou que é um negócio anti-bot, né? Anti-robô. Que você tem que ir fazendo milhões de coisas ao longo de meses até ele deixar você fazer tudo dentro da rede social. Ok, mas a gente não chegou lá ainda, então fazemos menos coisas lá. Mas TikTok, Instagram, principalmente, e obviamente YouTube, né? Sim, se inscrevam lá, deixem um like e um comentário, por favor. Isso, exatamente. Estamos em outros agregadores de podcast, não só YouTube, Spotify, etc, Deezer e etc. Cashbox, na rádio, sintoniza lá também. E em breve teremos canecas. Sim, em breve teremos canecas. É isso aí, pessoal. Beijo, abraço, tchau. Beijo, abraço, tchau. É nóis.